Seja bem-vindo ao programa Direto do Plenário. Nós estamos no Poder Legislativo de Osasco. Aqui é onde tudo acontece, onde os principais projetos são apreciados, são aprovados e, evidentemente, você vai ter a oportunidade depois de entender como essa lei vai funcionar na sua vida, uma vez que ele é sancionado pelo Poder Executivo. A minha convidada de hoje já está aqui ao meu lado. Você já pode observar que é mais uma mulher. E a pauta hoje, né, é saúde. E é um assunto que eu tenho quase certeza que muita gente não tem nem noção ou nunca ouviu falar sobre isso. São muitas terapias que têm ajudado os seres humanos a ter mais qualidade de vida. Mas antes de apresentar aqui a minha convidada, eu queria fazer um convite especial para você que está do outro lado. Aqui na TV Câmara Osasco, todo o nosso conteúdo ele é produzido e divulgado no YouTube, no Facebook e no Instagram. No YouTube você vai acessar agora TV Câmara Osasco e lá você vai ter a oportunidade de ativar um sininho que tem lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque é por meio do sininho que você vai receber todas as notificações de vídeos. O Acontece Osasco, Jornal Câmara Notícias, as sessões solenes, as audiências públicas, as ordinárias, enfim, você vai ter a oportunidade de ter um conteúdo robusto que é produzido aqui no parlamento mais movimentado do Brasil. O Facebook é a mesma coisa, você pode seguir a nossa página ou curtir. E lá você vai ter a oportunidade também de compartilhar nos grupos. Né? O Facebook tem a oportunidade de você ter vários grupos e compartilhar para ter mais alcance. E no Instagram, nós publicamos os stories, né? Todas as publicações relacionadas às sessões. Portanto, acesse agora. É um prazer recebê-lo aqui no Poder Legislativo de Osasco. Agora eu vou apresentar aqui a minha ilustre convidada. Ela tem um nome muito forte. Quando eu a conheci há cerca de 3 dias, eu falei com ela, nossa, seu nome é muito forte, né? Antônia Valeiro. É um nome assim que a gente sabe que é mais comum em homem, né? É. Mas as mulheres também têm, e é um nome muito forte. Olha só, vou ler rapidamente aqui, ela tem um currículo muito extenso, mas só para vocês entenderem. Ela é empresária, treinadora e consultora em terapia injetáveis. Você vai saber o que é isso daqui a pouco. Farmacêutica com mais de 30 anos de experiência em universo farmacêutico e estético. A estética hoje está em evidência. Abre lá a internet, a gente é bombardeado de informações. Claro, sempre para deixar a pessoa mais bonita, sem exageros. E ela também tem uma clínica estética avançada, Antônio Valeiro. Nessa clínica, ela dedica a sua carreira a integrar ciência, tecnologia e estética para promover saúde e bem-estar. Quem não quer o bem-estar? Eu busco bem-estar todos os dias. E ela trabalha com isso todos os dias. Ela lidera equipes multidisciplinares, capacita profissionais da área da saúde e estética e ministra cursos teóricos e práticos em terapia injetáveis. Calma, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ozonoterapia, olha só, essa palavra é complicadinha, vou até aumentar aqui. É ozonioterapia e PRP, que é placas risco em plaquetas. Também daqui a pouco, é termo técnico, mas você vai entender daqui a pouco tudo isso. Também atua como docente em pós-graduação nas áreas de cosmetologia, meopatia, fitoterapia, farmácia estética e ozonioterapia. Olha só, são palavras não muito fáceis de pronunciar, mas faz parte do cotidiano da minha convidada de hoje. Antônia Valeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E hoje o programa está imperdível. Obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite. Você viu que ela é rápida, né? Ela quer entrar direto no assunto, né? Porque realmente o nosso tempo é curto. E eu gostaria já de falar sobre as terapias injetáveis. O que é isso? A gente é bombardeado, doutora, todos os dias com informações sobre vitaminas. Às vezes você está com a vitamina. Tudo isso por meio de exame, é claro, né? A pessoa vai fazer o exame, olha, a sua vitamina D está fraca, a vitamina K, a vitamina E, então, pelo exame é descoberto. Só que a gente tem muitas informações nas redes sociais, mas não explicam detalhadamente como que funciona isso. Então, a primeira pergunta é, como funcionam as terapias injetáveis? Então, primeiramente, um ótimo dia para todos. Agradeço o convite do Roberto. A minha visão sempre foi levar informação. Então, um farmacêutico, quando ele se forma, ele tem a visão de levar informação, né?
E isso é muito importante. E, no decorrer da minha carreira, eu sempre entendi que não existe saúde sem você estar suplementado com o teu corpo, as suas células. Então, hoje, para a gente entender um pouquinho o que é terapia dos injetáveis, é um termo que a gente usa, mas que isso sempre foi feito, né, de você estar suplementando o seu corpo com algumas vitaminas, aminoácidos, minerais, por via injetável. E essa via, ela pode ser tanto via endovenosa, como uma via intramuscular, como uma via subcutânea, e que hoje a mídia coloca só como soroterapia, né? O soro da beleza, né? O soro da alta performance. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que a gente tem carências nutricionais e, através dessas carências nutricionais, a gente pode estar suplementando o nosso paciente. Então, quando o paciente chega na clínica, o que eu faço? A gente faz uma anamnese bem detalhada para entender as suas carências, né? Então, a terapia dos injetáveis não deixa de ser ortomolecular. Né? Lembra da ortomolecular? Sim. Né? Então, o que era a ortomolecular? Era suplementar, né? O médico prescrevia um monte de vitaminas, aminoácidos, minerais, para suplementar a célula. Então, vamos entender lá da célula, né? Para você entender um pouquinho o que é uma terapia dos injetáveis. Então, a célula, ela precisa... Nós temos trilhões de células no nosso corpo que formam todos os nossos órgãos. E elas precisam de vitaminas, aminoácidos e minerais para trabalhar. Então, por exemplo, lembra lá do ciclo de Krebs, para produzir ATP, energia? Então, lá no ciclo de Krebs, a gente precisa de todas as vitaminas para estar produzindo energia. Então, hoje, todos os estudos científicos, o que eles dizem? Que a mitocôndria é uma organela que é importante para tudo. Então, ou seja, está relacionada a rejuvenescimento, está relacionada a doenças. Então, por exemplo, hoje estudos dizem que o Alzheimer, a deficiência da mitocôndria no cérebro pode levar ao Alzheimer. Então, para a mitocôndria poder trabalhar e produzir energia, dentro do momento que ela está trabalhando ali, ela precisa de nutrientes. Então, ela precisa de complexo B, ela precisa de vitamina C. Então, hoje, o que a terapia dos injetáveis não é uma coisa nova, né? Ela sempre existiu. Só que, com a soroterapia, que é a moda, veio à tona. E aí existem várias controvérsias. Então, nos Estados Unidos, o que acontece? Lá, se você vai numa festa e você quer suplementar depois da festa, tem lá um cardápio que você vai escolher qual é o soro que você quer. Interessante isso. Mas o soro preparado com alguma fruta? Ou é só o soro? Só as vitaminas. Só a vitamina? Só as vitaminas. Que chique, hein? Isso nos Estados Unidos. Então, essa moda de soroterapia veio para o Brasil com essa intenção. Mas, como eu disse, para mim não existe rótulo de soro. Soro da moda, soro da beleza, não existe. Para mim, existe a gente trazer o paciente, saber a necessidade dele, suplementar exatamente o que ele precisa. E qual a via que eu vou administrar? Depende da necessidade do paciente. Tem profissional que pode fazer endovenoso? Tem profissional que pode, mas tem profissional que não pode fazer endovenoso. Então, ele vai fazer a intramuscular. E isso a gente vai suplementar a célula, que eu falo assim, quando você dá arroz e feijão para a sua célula trabalhar, ela vai te ajudar a você trabalhar melhor. Então, vai te dar mais energia, mais exposição. Por exemplo, vamos falar agora do autismo, né, que foi falado, que a gente está muito em alta semana passada. Hoje existem vários artigos científicos provando que a deficiência da vitamina D na gestação leva a mãe a ter autismo. E por que a gente não suplementa? Será que para a indústria farmacêutica isso é importante? A gente ter essa informação do que tudo que a gente precisa a gente pode dar para o nosso corpo para ter saúde? Ou é importante a gente ter informação do que a carência de nutricional de vitaminas leva à doença? E a indústria está ganhando com a doença. Então, eu falo para os meus pacientes que eu trabalho na área da saúde, não da doença. Né? Então, quando a gente tem a visão de doença, a gente tem visão de medicamento. Quando a gente tem a visão de saúde, a gente tem a visão de dar para o nosso corpo o que ele precisa. E o que ele precisa? Vitaminas, aminoácidos, minerais, hormônio. É isso que ele precisa para trabalhar. Muito bom. Aproveitando o ensejo, já que nós falamos sobre a eficácia do tratamento aí com a terapia injetáveis, eu queria exatamente perguntar sobre isso. Em algum momento, a OMS, a própria Anvisa, ela interferiu em algum momento nessa terapia, na sua eficácia, ou não? Ela foi comprovada, ela está sendo utilizada já, inclusive na rede pública, ou é só particular? Porque tem muita gente que talvez não tenha condições de pagar um convênio, ou pagar numa clínica particular. O governo fornece esse tipo de tratamento para as pessoas, ou isso ainda é um tabu a ser superado? Ainda é um tabu para ser superado. Infelizmente, não acontece. O que acontece é assim, às vezes você está
Por exemplo, com dengue, você vai lá no posto e eles vão te dar um complexo B, ou seja, deixa de ser uma terapia injetável, está suplementando. Mas, infelizmente, isso ainda não está aberto à população, porque é uma controvérsia com a indústria farmacêutica e a saúde. Novamente, a gente cai nisso. É importante porque nosso público é um público rotativo, então tem pessoas dos mais diferentes níveis sociais que, por ser um tratamento inovador, que a gente vê que muitos famosos, inclusive, eles fazem muita propaganda disso, né? Só que é um grupo seleto. Então, a gente queria saber se a população, né, mais carente teria condições de fazer um tratamento como esse. Mas nós falamos sobre os injetáveis, mas tem também a questão da ozonoterapia. Como é que funciona a ozonoterapia? Porque essa palavra ela é utilizada, inclusive, em alguns artigos para tratamentos mais específicos de algumas determinadas doenças. Como é que ela funciona, por exemplo, para uma pessoa que quer ter mais qualidade de vida, ou, de repente, até uma enfermidade, enfim, como que funciona a ozonoterapia? Então, só falando, você está falando de custo, né? Então, o que acontece? Hoje, por isso que a minha visão é dar cursos para profissionais e habilitar esses profissionais. Porque quanto mais profissional habilitado a gente tiver no mercado, a gente tira a concorrência do médico. Então, isso vai dar mais facilidade para atingir todas as classes. Né? Então, é essa a minha visão. Por isso que eu foco muito nos cursos, profissionais habilitados para estar fazendo o curso, para a gente ter mais espaço, mais profissionais trabalhando. Quanto mais profissional trabalhando, eu estou aqui em Alphaville, o outro cliente, um outro profissional está lá em Itaquera. Então, o preço que ele vai cobrar lá em Itaquera é diferente do que eu cobro aqui. Então, isso vai fazer com que a população tenha mais acessibilidade a tudo isso, os tratamentos. Né? Então, voltando à ozonoterapia. A ozonoterapia ela já é reconhecida por lei, né? O Lula reconheceu ela em 2023. Então, hoje, a gente tem uma lei que favorece a ozonoterapia. Ela, hoje, ela também está no público, então, existe alguns hospitais, algum posto de saúde que pode estar trabalhando com ozonoterapia, porque ela foi reconhecida. Vamos entender um pouquinho o que é ozonoterapia. Né? O ozônio ele é um gás, né? Como que a gente prepara isso, né? Porque as pessoas têm dúvida, né? Mas o ozônio vai aplicar? Como que funciona isso, né? Ainda mais gás, né? Gás. Já pensou? Quem não conhece vai aplicar gás. Se acender um fósforo, vai explodir, né? Exatamente. Dá, então, né? como que funciona isso? A gente tem o oxigênio, que ele está no cilindro de oxigênio, e existe equipamento. O equipamento, o que ele faz? Esse oxigênio, que é uma molécula de O2, vai entrar dentro do aparelho. Esse aparelho ele joga uma carga elétrica nesse oxigênio, e esse oxigênio se transforma em O3, 3 moléculas de oxigênio. E essas 3 moléculas de oxigênio, a gente pega ela, muito interessante, com seringa, esse gás, e a gente vai injetar no organismo. Quando você coloca esse O3, né, esse ozônio, no organismo, ele automaticamente se converte numa substância que é um ozonídeo. Então, o oxigênio ele é extremamente oxidante, mas quando ele entra no nosso organismo, ele se transforma em antioxidante, porque ele faz o seu corpo produzir antioxidante para se defender. E esse antioxidante é que vai ter uma ação anti-inflamatória, que vai ter uma ação antibacteriana, que ele vai fazer um processo de melhorar o sistema imunológico, para dor. Então, hoje, os animais eles recebem muito mais ozônio do que nós, seres humanos. Você sabia disso? Como assim, doutora, os animais? Eu sei que todo mundo, quase toda a população do Brasil tem pets, né? Eu tenho 2 gatos, mas eu não coloco gás neles, não, doutora. Mas a ozonoterapia para veterinário já é extremamente reconhecida. Totalmente reconhecida. Então, os animaizinhos, eles usam muito, né? Muito veterinário trabalha com ozonoterapia. Né? Então, eu sou apaixonada pelo ozônio, porque já tive vários benefícios. Minha filha ela tinha uma dermatite atópica, e fiz de tudo. Eu, como farmacêutica, cosmetóloga, fiz de tudo para tratar ela, e ela não conseguia nada de resultado. E aí, com a ozonoterapia, ela fez 7 sessões de ozônio, e aí se curou. Foi aí que eu resolvi estudar sobre ozonoterapia. Olha só que interessante, né? O desconhecimento ele acaba trazendo informações inverídicas sobre vários tipos de tratamento. É por essa razão que nós estamos trazendo uma especialista. E, aproveitando o ensejo, eu queria perguntar se a indicação é para todos, porque, apesar de ser oxigênio,
Todo mundo pode tomar? O ozônio? Ou tem alguma restrição? Tem, por isso que a gente tem todo um cuidado, né? Existe uma enzima que chama G6PD. Lembra do testinho do pezinho, quando a criança nasce? Sim. Essa deficiência dessa enzima G6PD, a pessoa não pode fazer ozonioterapia. Né? Então, quem tem problemas de hemorragia não pode fazer ozonioterapia, grávidas, gestantes, tem todo esse cuidado que não pode fazer. Por isso que é importante procurar um profissional habilitado. Quem são os profissionais habilitados? Farmacêutico, dentista, fisioterapeuta, enfermeiro, todos eles que têm uma pós-graduação. E uma coisa bem interessante, médico não pode fazer ozonioterapia, porque o CRM não reconhece como tratamento. Olha que curiosidade interessante. Aproveitando ainda, né, sobre ozonoterapia, vamos falar sobre se há contraindicações. Por exemplo, acabou de mensurar que tem alguns casos que não podem, mas tem alguma contraindicação para, de repente, a pessoa que está habilitada para tomar, mas tomou e deu uma reação adversa lá? O que pode acontecer é assim, quando você busca fazer ozonioterapia, por isso que eu falei, sempre tem que buscar um profissional habilitado. A gente sempre começa com doses baixas, porque altas doses, o paciente ele sente muita dor. Porque assim, tem paciente que chega comigo e fala assim, eu não quero fazer ozônio, porque eu senti muita dor. E sente dor sim, porque coloca uma alta concentração. Então, a gente começa com doses baixas e vai aumentando gradativamente. Então, se você for num profissional que você fez a ozonioterapia e sentiu muita dor, conversa com ele, pede para ele diminuir a dosagem, porque isso faz com que sinta dor e aí o paciente não volta e não dá continuidade no tratamento. Olha que interessante. Fique atentos, você que está assistindo e gostaria de fazer esse tipo de procedimento, os conselhos, aqui, as orientações da doutora é muito importante. Agora, quais são os benefícios? Porque agora é a cereja do bolo, né? Agora é a cereja. Quais são os benefícios? Eu vou rejuvenescer 30 anos, né? Eu vou ficar mais bonito, vou ficar mais musculoso, ou não vai acontecer nada disso, doutora? Quais são os benefícios? Então, a ozonioterapia, lembra que eu falei para vocês que ela entra no nosso corpo para diminuir esse processo oxidativo. Então, vamos entender como que acontece, né, o processo oxidativo. O nosso corpo ele é perfeito. Então, a gente produz antioxidantes. Então, eu gosto de explicar assim, você pega uma maçã e corta a maçã. O que acontece com a maçã? Ela não vai enferrujar? E isso é o processo de envelhecimento que está acontecendo com as nossas células. Quando a gente põe um pouquinho de limão ou de laranja, o que acontece? Não tira aquela ferrugem? Então, quando sai aquela ferrugem, o que tem? Tem vitamina C ali, um antioxidante. E isso acontece constantemente com o nosso corpo. Né? A gente produz antioxidantes. E no decorrer, quando a gente não vai dando as vitaminas, não vai dando tudo que o corpo precisa, esse processo de diminuir essa oxidação, esses antioxidantes vão diminuindo. Então, quando o ozônio entra no nosso corpo, ele faz com que o nosso processo antioxidante ativa, fica acordado. E aí vai diminuindo todo o processo de envelhecimento que está acontecendo. Então, o excesso dessa oxidação, desse envelhecimento, gera um processo inflamatório. Então, o que o ozônio faz? Ele entra no nosso corpo, ativa esse processo antioxidante, vai diminuindo o processo inflamatório. Então, o ozônio é para dor? Para dor. Por quê? Porque diminui a inflamação. O ozônio aumenta a imunidade? Aumenta. Por quê? Porque diminui a oxidação, o envelhecimento. O ozônio é bom para a pele? Sim. Por quê? Porque vai rejuvenescer. Então, eu falo assim, que o ozônio é para tudo. Olha, já vou preparar aqui a minha consulta, porque ela falando aqui, eu já estava sonhando, viu, Rogério, já me preparando para tudo isso. Porque, olha, sensacional. Então, por isso é importante, né, a gente informar com responsabilidade. Apesar de ser um departamento político, é importante que todos saibam que projetos de lei são apreciados pelo parlamento. E muitos desses projetos podem impactar, inclusive, nessas questões relacionadas à saúde. Então, esclarecimento é fundamental. E essa aula aqui vai ajudar muitas pessoas que estavam com dúvidas a realizar o tratamento ou não. Bom, falamos dos benefícios, a contraindicação já falamos, né, das pessoas. Agora, um detalhe importante que eu já ouvi, e eu acho que muita gente está nos assistindo também, justamente sobre essa questão de tomar um determinado tipo de suplementação para tentar melhorar o aspecto estético. Então, a gente sabe que hoje tem uma série de tratamentos, uma série de produtos são utilizados para melhorar a questão corporal, da face, do cabelo. E a pergunta que eu faço é o seguinte, esse tratamento do ozonoterapia,
ele também ajuda a melhorar a textura da pele, ajuda a emagrecer, ajuda a pessoa a ficar mais, com mais disposição para ir para uma academia, treinar, para fazer uma corrida, né? Eu acredito que muita gente que não tem disposição em casa, talvez por uma doença, ou talvez por um diabetes, uma hipertensão, ou a pessoa tem talvez um problema cardíaco, né, um rim, né? Tem pessoas que têm muitas comodidades, mas será que vai funcionar para essas pessoas? Vai dar mais disposição? Vai afetar mais ainda o rim? Ou vai melhorar a funcionalidade? Eu estou fazendo a pergunta que o povo provavelmente deve estar pensando em cá. Roberto, fala sobre essas questões, porque, infelizmente, a gente vive uma sociedade doente. Sim. É só ir nos prontos-socorros dos hospitais, você vai ver a quantidade de gente que está lá. N doenças. E muitas dessas doenças é a falta de imunidade, o organismo fraco. Então, mudou o tempo, Rogério, né? Mudou aqui, agora estamos no outono, mudou o tempo, automaticamente a pessoa já é gripe. Já fica anasalada, tosse. Esses tratamentos ajudam a aumentar a imunidade? Então, lembra que eu falei para vocês que é importante a gente cuidar de uma célula, né? Então, quando a gente cuida de uma célula, a gente dá subsídio para ela trabalhar, tudo vai refletir no nosso corpo. Então, eu vou pegar um exemplo bem básico que aconteceu comigo, que eu tive dengue e não tive sintomas da dengue. Então, eu trabalhava o dia inteiro, chegava à tarde, à noite queria deitar, mas, sabe, não sabia. Eu falei, meu Deus, será que eu estou depressiva? Porque eu não tenho nada e quero ficar deitada. E aí, como eu ia viajar, minha filha falou assim, mãe, você está com dengue? Eu falei, mas não tenho sintoma de nada. Ela falou assim, mas eu acho que você está com dengue. Aí, como eu ia viajar, falei, deixa eu ir no médico para ver, né? Que era 700 quilômetros daqui. Falei, vai que eu fico ruim no caminho. E aí, passei no médico, ela pediu os exames, ela falou assim, Antônia, você está com dengue. Eu falei, mas, doutora, mas eu não tenho sintoma. Ela falou, aí eu falei para ela, mas eu fiz um sorinho, porque eu faço a soroterapia em mim. Eu falei, antes de vir para cá, eu fiz um soro com complexo B, vitamina C. E ela falou assim, então, porque você suplementa, o vírus não está conseguindo se manifestar. E aí, eu fiz exame, minhas plaquetas abaixaram, de 200 e pouco, foi para quase 70, 80, e isso já é um diagnóstico de dengue. E mais o exame do vírus deu negativo. Ou seja, por que deu negativo? Porque o vírus não conseguiu se duplicar dentro do meu corpo. Porque o meu corpo está tão suplementado, as minhas células estão tão ativas, trabalhando, que o meu corpo não conseguiu. Então, quando a gente fala de ozonoterapia, de terapia dos injetáveis, ajuda, mas a gente tem que conscientizar que tudo isso a gente está fazendo para a saúde e não para a doença. Então, quando eu tenho uma doença, eu tenho que ter um tratamento para a doença. Então, o que leva à doença? A doença acontece quando você não tem subsídio para o teu corpo trabalhar para se defender. Porque o que eu acredito? Que Deus fez o nosso corpo perfeito, deu tudo o que a gente precisa. Ele colocou doença na nossa vida? De jeito nenhum. Ele colocou o quê? Saúde. Então, quando a gente não cuida da saúde, a gente vai ter a doença. E a ozonoterapia ajuda muito. Eu fui em congresso internacional, porque aqui no Brasil a ozônio não é tão falada, tão reconhecida, mas nos outros países ela é muito utilizada. Teve um cirurgião, um neurocirurgião da Espanha, que ele falou que ele não faz mais cirurgia de coluna, ele só usa ozonoterapia. Olha que interessante. Né? E aqui, se a gente for falar sobre isso, é um chabu muito grande, porque a gente precisa melhorar a nossa mente, a gente ter uma visão de saúde e não de doença. Então, quanto mais a gente tiver uma visão de saúde, a gente não vai ficar doente. E se a gente fica doente, a indústria farmacêutica ganha. Não tenha dúvida. A gente, inclusive, passou por isso durante a pandemia, né? O vírus estava matando milhares de seres humanos na Terra, não tinha uma vacina. Então, todos os cientistas do mundo, né, de vários países, se uniram para tentar descobrir uma vacina para tentar amenizar o problema, porque os que já morreram não voltam mais. E os que adquiriram também, né, tem que passar por um processo. A gente viu como foi devastador a Covid-19 e a gente tem estudos, né, inclusive relatos da própria OMS, que boa parte das pessoas que vieram a óbito eram pessoas que tinham imunidade baixa. Na verdade, tinham problemas de coração, problemas de fígado, diabetes. Então, uma pessoa com esse tipo de doença pega a Covid e vai para um pronto-socorro, a chance de voltar era mínima. Eu perdi alguns amigos que eram doentes, não duraram 3 dias, infelizmente, por conta da imunidade. Então, isso que a senhora falou é realmente fundamental, né? A gente fortalecer o nosso organismo, e fortalecer o organismo tem que ser com orientação médica, não pode ser a olho. O brasileiro tem a mania de se automedicar, né, tomar remédio por conta própria, e um dos motivos também de doenças é a automedicação, né? Pode gerar uma infecção, enfim, uma série de detalhes aí. Doutora,
nós já esmiuçamos esse assunto da ozonoterapia, falamos sobre os injetáveis. Agora vamos falar sobre o PRP. Não é partido político, gente, tá? Já foi no passado, mas não é. É plasma rico em plaquetas. A doutora já explicou que as plaquetas dela baixaram, né? E ela aí, obviamente, qualquer tipo de doença, quando você está com as plaquetas baixas, a probabilidade de morte é grande, não é verdade? Com certeza. Então, a gente viu em várias situações envolvendo não só a Covid, mas envolvendo a própria dengue, envolvendo outras cepas que tivemos no passado. E a pergunta é a seguinte: quais são os benefícios do tratamento estético com plasma? Como é que funciona isso, doutora? Então, o que é o PRP? Né? Hoje, a gente tem o PRP e o PRF. Né? Então, é o plasma rico em plaqueta e o plasma rico em fibrina. Então, na medicina, é muito utilizado o plasma rico em plaqueta. Então, o ortopedista, muitos ortopedistas fazem isso. Também não é reconhecido pela medicina, mas muito ortopedista vê o benefício que traz para ele. Então, na própria cirurgia, ele já pega o sangue do paciente. Como que é feito, né? O plasma rico em plaqueta? A gente tira o sangue, passa por uma máquina para centrifugar, e aí separa a parte vermelha da parte amarela, que é o plasma, e esse plasma, que é a parte amarela, é rico em plaqueta. E aí, essa parte rica em plaqueta, o médico coloca lá no joelho, em algumas regiões para regenerar, porque o plasma rico em plaqueta, ele tem muito fator de crescimento. E o que é o fator de crescimento? São, vamos dizer assim, os tijolinhos de recuperação. Então, o plasma rico em plaqueta, ele é muito utilizado para recuperar o tecido, recuperar ferida. Então, a gente usa muito o PRP ozonizado junto para ajudar exatamente no processo de feridas. A nível de estética, eu adoro, que eu faço muito no meu rosto, o plasma rico em plaqueta, porque ele rejuvenesce, ele cuida da célula. Nas articulações, para dor, a gente usa o plasma rico em plaqueta, para preenchimento, porque é o seu sangue. Então, isso não dá um efeito colateral. Quando a gente faz com preenchimento, com ácido hialurônico, a gente faz com o seu próprio. Então, isso não dá efeito colateral. Olha só, que aula que nós estamos tendo hoje no Poder Legislativo de Osasco, deixando claro, né, até para que a gente possa mostrar para vocês que qualquer tipo de tratamento tem que procurar um especialista. Aqui nós estamos fazendo propaganda, não estamos fazendo absolutamente nada, estamos esclarecendo um tema que é complexo, que é importante que a sociedade entenda. Aí depois, com base nas informações, vai procurar, evidentemente, aí os profissionais da área. Habilitado, né? Sempre profissional habilitado. Exatamente. Exato. Eu acho assim que a população ela tem que entender que ela tem o direito de saber se aquele profissional está habilitado ou não. Exatamente. Né? Então, infelizmente, o que acontece aí que a gente viu algumas mortes com procedimento estético. Infelizmente, a maioria dos casos que aconteceu isso não tinha um profissional habilitado ali para estar trabalhando. É verdade, inclusive... Não tinha. Do caso do fenol, que a menina morreu, que quem era? Era uma... Não desmerecendo nenhuma profissão. Sim. Eu acho que cada um tem que estar habilitado na sua função. Ela era, acho que fazia design de sobrancelha, ou seja, qual a habilidade que ela tinha, que ela estava para poder estar fazendo um procedimento desse? Realmente, tem que tomar muito cuidado, porque a internet ela é excelente para a divulgação de qualquer tipo de tratamento. Mas, infelizmente, tem pessoas, como a doutora disse, não têm habilitação para prescrever, para analisar, para cuidar, para tratar. Né? Então, tem muito curioso que pega a carona, de repente trabalhou numa clínica, viu como que funcionava, então assim funciona. E aí acaba montando a sua própria clínica, mas sem curso, sem nada. E isso que a senhora falou é exatamente o que acontece no nosso país e em outras partes do mundo, porque o Brasil, se não me falha a memória, não quero ser aqui leviando, mas é o segundo país do mundo que faz mais procedimentos estéticos do mundo, só perde para os americanos, não é verdade? Então, os procedimentos são muito utilizados em clínicas e muitas pessoas perderam a sua vida. Às vezes, a vaidade ela é importante, a autoestima, mas há os exageros e tem que procurar. A informação é tudo, gente. Por isso que o Poder Legislativo está trazendo uma profissional habilitada, com conhecimentos. Vocês viram no início da minha apresentação o currículo dela. Não está prescrevendo absolutamente nada aqui, não está indicando nada. É só para você entender como é que funciona essas palavras que geralmente a gente só ouve em propagandas, mas não explica exatamente como funciona. Usam de subterfúgios para enganar. Quer ficar mais bonito, quer não sei o quê. Aí a pessoa vai lá, se encanta e muitas vezes acaba vindo a decepção. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o Poder Legislativo cumpre um papel muito importante nesse momento de informação. Como eu disse, todos os principais projetos da nossa cidade passam por aqui. Então,
tem que ter profissionais habilitados na rede pública, na rede privada, e é importante sempre fiscalizar. Graças ao nosso bom Deus, a gente não tem nenhuma situação envolvendo aqui médicos em Osasco nesse sentido, né? Então, isso é um bom sinal de que a gente está muito bem amparado. E a Secretaria da Saúde tem esse papel importante aí para fazer essa fiscalização. Olha, a nossa produção levantou o dedo ali, disse que é 2 minutos. E eu fico assim entristecido, porque o tempo aqui é o meu inimigo. E esse assunto aqui rende muito, né? É gostoso falar de saúde, né? O Rafinha está aqui hipnotizado, até parou de filmar, porque ele está tão vidrado nas informações que ele não consegue tirar o olho. Isso é prova de que você que está aí do outro lado também deve estar, né, querendo saber um pouco mais. Mas eu vou estourar o tempo só um pouquinho para saber o que as plaquetas promovem no nosso corpo. Quais os benefícios das plaquetas, doutora? Então, a função das plaquetas é a regeneração, né? Lembra que eu falei que ela tem muito fator de crescimento? Então, é regenerar o tecido, né? Ela vai lá, é como se fossem tijolinhos de construção. Você furou, né, e sangrou, quem que vai lá fazer o processo de regenerar aquele tecido, de parar o sangramento? São as plaquetas. Então, elas como se fosse um monte de tijolinho que vai lá para reconstituir aquele tecido que teve a lesão. Muito bom. Eu recebi aqui a nossa especialista, né? Olha, como eu falei, Antônia Valeiro é um nome forte e mostrou aqui com todo o seu conhecimento a importância de tomar cuidado, né, onde você vai e entender como funciona cada um dos procedimentos que a gente observou aqui, que são muito importantes, porque todo mundo que está em casa, eu acredito que busca qualidade de vida, bem-estar. Então, a imunidade alta é sinônimo de beleza, de bem-estar, de qualidade de vida. Nós temos também um livro aqui que eu vou receber, é isso? É um presentinho que eu trouxe para o Roberto, que eu sou coautora do livro Alimentos do Coração. Então, eu estou presenteando ele com esse livro. Olha aí, muito obrigado. Eu amo, quando é saúde, questão religiosa, sociológica, eu amo. E Alimentos do Coração, aqui vou fazer já uma divulgação. Faça as pazes com o seu corpo. Livre-se dos distúrbios alimentares, conquiste mais saúde com nutrientes que vão além do prato. Aí, o Alex está filmando aqui, ó, que maravilha. Está vendo? Alimentos do Coração, coordenação Vanessa Ari, Jéssica Brizola, Roberta G. Chaves, e está aqui também a editora BOC. Muito bom, eu vou ler com todo carinho. Quando eu ler o livro, aí eu falo para vocês o que o livro está dizendo. Posso ou não? Posso falar, doutora? Pode, as pessoas têm que adquirir. Mesmo. Esse livro pode ser adquirido em algum lugar? Pode. É? Pode. Na internet? Pela internet tem, ou entrar em contato comigo mesmo. Tá. Então, tá bom. Nosso cinegrafista filmou aqui. Eu agradeço de coração. Muito obrigado mesmo. Olha, uma dedicatória para você. Que bacana, dedicatória. Posso ler a dedicatória? Dá tempo? Pode. Que este livro, inspirado pelo amor e pela fé, alimente também o seu coração, assim como suas palavras alimentam as camadas de onde que é? As camadas de tanto. Os caminhos de tanto. Os caminhos de tanto. Com profunda gratidão, doutora Antônia Valeiro. Eu não vou chorar porque não é o momento agora. O apresentador não chora, né? Mas se emociona. Muito obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento. E, olha, eu faço uso de alimentos saudáveis em casa. Eu uso muito, gosto de muita salada, muitos legumes. E é importante a gente sempre fortalecer. Eu estou vendo aqui muitos legumes. A gente não sabe que hora que a doença vai bater, né? É verdade. Então, quando você tem um corpo saudável, a hora que a doença bater, você está pronto para se defender. Sem dúvida nenhuma. Pessoal, acabou. O assunto foi muito interessante, mas teremos outros programas com mais especialistas, mais assuntos, porque aqui é a Casa do Povo, já disse, é do povo. E o jornalismo aqui é com responsabilidade. Quero agradecer toda a produção que está por trás das câmeras, que não estão aparecendo. Ninguém faz nada sozinho. Então, todos que estão ali operando, né, a parte da gravação, né, estamos aqui. Eu não vou falar o nome de todos, porque eu posso esquecer de algum aqui e eu não quero esquecer o nome de ninguém. Então, a minha produção, muito obrigado pelo respaldo para a gente apresentar esse programa, que tem caído cada vez mais no gosto popular. Acesse o nosso conteúdo no YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal, TV Câmara Osasco, e também no Facebook. Lá você pode compartilhar nos grupos e receber todo o nosso conteúdo. Acontece em Osasco, Jornal Câmara Notícias, as sessões ao vivo que acontecem aqui, as sessões solenes, inclusive, audiências públicas. Temos o conteúdo eclético, variado, para você acessar e compartilhar com a sua família. Fique com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tchau!